Graça e paz. Vamos fazer aqui o review dessa Bíblia Vida Nova que eu encontrei recentemente usada e achei que é um material bastante interessante. Eu acredito que muita gente não conhece essa Bíblia, então vale a pena aqui deixar registrado e já adiantar que é um material muito interessante mesmo. Se você vier a encontrar essa Bíblia que não é editada mais em alguma livraria de livros usados, realmente recomendo que vale a pena adquirir. É um material muito interessante mesmo. Essa Bíblia Vida Nova, vamos ver aqui, ela vem na Revista e Atualizada, né? O texto é da Revista e Atualizada. O editor responsável, o famoso pastor aqui no Brasil por muitos anos, o Russell Shedd. Uma Bíblia editada pela Edições Vida Nova e pela Sociedade Bíblica do Brasil. Houve várias edições. Essa minha aqui eu acredito que seja de 97, mas ela contou com várias reimpressões. Essa edição que eu tenho aqui, vocês veem que foi impressa nos Estados Unidos. E já se nota mesmo, porque o papel, apesar de ser um papel Bíblia, é um papel de muita qualidade, né? Apesar de ser de 97 a Bíblia, ela realmente, tanto a encadernação, né? Isso aqui não é couro, é um material sintético, mas bastante resistente. A própria impressão aqui da capa, se nota que ela aguentou bem o desgaste do tempo, né? E o papel também de muito boa qualidade, quase você não vê o que tem do outro lado, né? É um papel com pouca transparência. A impressão é com uma tinta muito boa, né? Quase não se nota nenhuma parte em que a impressão esteja mais clara. É sempre uma tinta bem marcante mesmo. E apesar da fonte ser pequena, a fonte é pequena realmente, mas o desenho da fonte ele permite, né, que essa fonte, cada letra seja com bastante tinta, digamos assim, né? Cada letra é bastante espessa, apesar da fonte ser pequena. Então o texto bíblico, as referências são legíveis, né, apesar da letra pequena, é bem legível. Agora, aqui nas notas de rodapé, se nota que a fonte é um pouquinho mais moderna e pequena, é menor, né? Então é um pouquinho mais difícil de ler. E a diagramação também aqui, ela é bastante peculiar, porque eles deixaram um espaço aqui, acredito que intuindo que a pessoa vai tomar notas na sua própria Bíblia. Então, para essa finalidade é bastante interessante. Só que isso acarretou que, né, principalmente as notas, aqui os comentários, fiquem em uma fonte muito pequena. Vou voltar aqui do começo. Então, o que é essa Bíblia? Muitos afirmam, né, eu já vi aqui em alguns vídeos do YouTube, que essa teria sido uma das primeiras, ou se não a primeira Bíblia de estudo publicada no Brasil. Foi publicada em várias edições. O Russell Shedd, ele fez um acordo com a Kirkbride Bible, é o que ele explica aqui no prefácio e reconhecimentos. Se vocês quiserem ler, pode pausar o vídeo aí e ler com calma. Ele explica que a Kirkbride, que produz a Bíblia Thompson, produzia, né, a Bíblia Thompson, concedeu os direitos para que fosse utilizado aqui nessa edição brasileira o sistema de referências Thompson. Então, por esse aspecto é extremamente interessante esse material, né? Então, o que é isso, né? O sistema Thompson que eles inseriram aqui, juntamente com a Revista Atualizada, ele consta aqui tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.
O sistema está em toda a Bíblia. E você tem também na seção final, vou passar aqui, todo o sistema de tópicos, né, que é próprio das Bíblias Thompson. Então vocês veem que são várias páginas, né? Uma boa parte dessa Bíblia aqui é o sistema de tópicos e referências da Thompson, completo. Então, o que pode confundir aqui é o seguinte, é que eles adotaram, e é difícil saber por qual razão, tanto o sistema da Thompson mais antiga quanto o sistema mais novo. Já vou explicar. No Antigo Testamento, eles utilizaram o sistema da Thompson, mas o sistema mais antigo que você vê nas primeiras Thompson em inglês, as primeiras edições da Bíblia Thompson, que é com o sistema de referências corridas, né, ou em cadeia. Então, quando você encontra um termo, né, você geralmente vai ver uma referência antes, que significa que é a primeira referência em que aquele termo aparece, ou você encontra uma referência depois do termo, né? Até antes e depois, né? Fica variando aqui dependendo do termo. Mas, por exemplo, aqui, mestre divino, aí tem lá a referência, Êxodo 4,15 e assim por diante, né? Isso significa que quando você está lendo o texto bíblico, você se depara aqui com essa espécie de fichamento, né? Esses termos, na verdade, eles ajudam muito a leitura, porque eles sistematizam os termos principais da leitura da Bíblia. Então você encontra o termo, esse termo ele vai remeter ou para trás, né, para a primeira vez em que ele aparece, ou adiante, para a próxima referência, para o próximo versículo, em outro lugar da Bíblia, em que você vai ver o mesmo assunto sendo tratado. Então você pode navegar já a partir daqui mesmo, do seu próprio lugar de leitura, outras passagens da Bíblia que tratam do mesmo tema. E quando você for no próximo termo, você vai encontrar mais uma referência que vai te levar para outro lugar e assim por diante. E você pode navegar a Bíblia toda assim. Aqui, o sistema funciona então sem a referência numérica, que eles colocaram no Novo Testamento. Aqui, por exemplo, você não vai ver as referências anteriores ou posteriores da cadeia de referências, mas você vai ver a referência numérica. Por exemplo, 16:21, casamento sagrado, 21:52, Cristo, a vida e assim por diante, né? Agora, tanto aqui a referência numérica quanto aqui a referência em cadeia, né, não faz muita diferença, na verdade, porque você vai encontrar no final, com muita facilidade, o termo que você procura, né? Então tem um índice dos termos em ordem alfabética. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos tentar achar um termo aqui que seja fácil de encontrar nas referências. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. A gente está em Eclesiastes 3, finalzinho do versículo 26. Cuidado mundano. Você vai encontrar essa mesma discussão sobre esse tópico antes, né, em Salmo 39:6. Ou, se você quiser ir para frente, na cadeia, você vai encontrar também essa mesma discussão no capítulo 4, versículo 6 do mesmo livro de Eclesiastes. Mas se você quiser saber o número dessa referência no sistema de referências Thompson e encontrar outras referências na Bíblia como um todo, você vai lá para o índice ao final. Então, cuidado mundano. Primeiro passo é buscar aqui no índice qual o número dessa referência. Vamos ver se a gente acha aqui, né? Cuidado mundano. Vamos ver qual que é o número. Cuidado mundano. Crueldade.
aqui. Cuidados, deve estar por aqui, né? Porque ele não especificou. Então, vamos ter que ir lá em cuidados 3021 e 3022. Então, você encontrou no índice. Vamos lá aqui na referência numérica 3021. Cuidado mundano, aqui. Não é difícil, você encontra até com bastante rapidez. E aqui ele vai desdobrar todas as referências que tratam desse assunto. Então, realmente o sistema da Thompson, ele é um dos mais importantes, né? Um dos mais úteis para se estudar a Bíblia de maneira sistemática. Então, o Russell Shedd, ele teve cuidado aqui de colocar todo o sistema da Thompson, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por que que eles escolheram colocar a referência numérica no Novo Testamento e não no Antigo? Não sei. Eu diria que, a minha suposição é de que a referência numérica, já colocada no texto bíblico, ela ocupa menos espaço. Então, como no Novo Testamento tem muito mais notas de rodapé e referências, acredito que para economizar espaço eles optaram por utilizar o sistema numérico. E no Antigo Testamento utilizaram o sistema anterior da Thompson, que é o sistema em cadeia. Então, tanto um sistema como o outro não prejudica, né? Então é fácil de navegar tanto, né, num sistema quanto no outro. Então essa é uma primeira característica aqui que destaca essa Bíblia. A segunda característica são os comentários. São os comentários. Então eu vou voltar aqui na introdução. Aqui o Russell Shedd explica que ele provavelmente foi um dos autores de boa parte dos comentários, inclusive das notas homiléticas, que são bastante úteis e espalhadas aqui por toda a Bíblia, e que ele contou com a colaboração de diversos estudiosos, né? Vários livros foram revisados aqui pelo G. Shawn. Tem também comentários de Bennett, Odom, Vittles, Hoover, Wooden e outros, né? Não vou citar todos aqui. Então é um esforço coletivo. Acredito que o Russell Shedd, ele sistematizou, né? Talvez ele tenha pedido o auxílio desses estudiosos com comentários e depois ele resumiu e colocou nas notas de rodapé. Então é uma Bíblia bem anotada, vocês veem que, né, em todas as páginas você tem comentários. Alguns são de caráter linguístico, outros de caráter histórico, outros são explicações teológicas. Também bastante referências aqui nas notas de rodapé. E talvez o diferencial mesmo sejam essas notas homiléticas. Vamos ver se a gente encontra aqui uma, por exemplo. A gente está aqui no livro de Esther. Isso aqui no capítulo 4, né, depois do versículo 16, aparece aqui uma nota homilética, referente ao capítulo 3 e ao capítulo 4. E diz o seguinte: Deus, na sua providência, já havia concedido oportunidades vantajosas para Esther e Mordecai, antes de surgir o vilão da peça, Amã. Esta mesma providência levou Mordecai a tomar as atitudes que forçariam Amã a ir além dos limites na sua ira, para ser derrotado por sua própria violência.
Mas, sobretudo, revela-se a providência de Deus nas palavras de Mordecai. Quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? É Deus que a elevou, é claro. Então é uma nota que faz uma reflexão e se supõe que, né, essa nota ela vai ter uma utilidade para os pregadores na hora de preparar sermão, né? Então elas estão bem espalhadas aqui pela Bíblia. Eu não tenho aqui a Bíblia Shed. Eu vi também alguns reviews de outros irmãos aqui no YouTube e parece que a Bíblia Shed, como ela é publicada hoje em dia, ela conta com essas mesmas notas que vocês veem aqui na Bíblia Vida Nova. No entanto, as edições mais recentes da Bíblia Shed não contêm o sistema de referências Thompson, que né, é publicado à parte aqui somente na Bíblia Thompson mesmo. Então essa Bíblia aqui ela acaba unindo o melhor de dois mundos aqui, né? Você tem um bom comentário bíblico aqui nas notas de rodapé e você tem o que para muitos é considerado o melhor sistema de referências que existe para estudo da Bíblia, que é o sistema da Thompson. Então, por esse motivo, eu acredito que é um material muito útil, né? Muito interessante. É uma pena que não seja publicado mais, né? Porque justamente a Bíblia Thompson, uma coisa que falta nela é justamente um comentário teológico mais detalhado na própria página do texto. E aqui você tem isso, né? E geralmente, quando você tem uma Bíblia de estudo, você não tem um sistema de referências tão completo quanto esse aqui da Thompson. Então essa Bíblia acaba realmente se tornando um material bastante útil mesmo. E é uma Bíblia pequena, ela não tem um tamanho muito grande, vocês veem aqui pela minha mão, né? Ela não é uma Bíblia grande, ela é relativamente portátil, né? Sem nenhum problema você pode levar uma Bíblia dessa para a sua igreja. Provavelmente, acredito que esse fitilho aqui foi trocado, né? Porque ele está parecendo muito mais novo do que a Bíblia. Não acredito que tenha sido preservado por tantos anos o fitilho original. Acredito que o irmão ou a irmã que teve essa Bíblia deve ter trocado o fitilho em algum momento. Então vamos lá, vamos adiante, né? O que mais você encontra nessa Bíblia? Além do sistema de referências Thompson, as notas explicativas, notas de estudo. Algumas dessas notas não são em todos os livros, né? Então vamos ver se a gente acha um aqui. Muito interessante, porque em algumas notas você tem uma introdução ao livro, em outras não. Acredito que isso se deva ao fato de terem sido redigidas por diferentes autores. Vamos achar aqui uma que tenha uma introdução, só para deixar registrado. Eu tinha visto aqui um dos livros do Antigo Testamento com uma introdução. Aqui. Primeiro livro das Crônicas. E aqui você tem uma pequena introdução. Em outro livro aqui do Antigo Testamento, eles chegaram a colocar até um esboço, um pequeno esboço aqui também na nota de rodapé. Então, tem essa diferença de livro para livro. Vamos avançar aqui para a parte final. Os materiais adicionais. Então, o sistema da Bíblia Thompson está aqui impresso de maneira completa. Vocês têm aqui o índice, que
permite encontrar qualquer um dos termos que está nas margens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né? Então, vale lembrar novamente, no Novo Testamento você vai ter a referência numérica, o que facilita ali navegar no Novo Testamento. No Antigo Testamento não aparece a referência numérica, mas tem uma referência em cadeia, que permite você navegar a Bíblia também. Mas se você quer encontrar todas as referências, você vai aqui, escolhe o termo lá no Antigo Testamento ou no Novo, encontra a numeração aqui, no índice, né? Depois você vai para frente aqui e vê lá o termo que você encontrou, que você estava buscando. Por exemplo, divindade, humanidade de Cristo, testemunho bíblico concernente, 701, suas próprias palavras, e assim por diante. Aqui você tem várias referências sobre esse assunto, inclusive com o texto bíblico citado. É um material valiosíssimo, né? E adiante aqui do sistema, né, depois do sistema da Thompson, que está impresso aqui completo, você tem estamos chegando aqui no final, você tem introduções aos livros da Bíblia. Ele explicou lá na introdução que lá no prefácio dessa Bíblia, né, o Russell Shedd explicou que essas introduções, elas não são da Bíblia Thompson, elas são da editora Holman, né? São da editora Holman. Então ele conseguiu também permissão para imprimir essas introduções. São introduções muito bem feitas. Os esboços são muito bem cuidados, né? Tem uma análise do livro e uma discussão da autoria. É isso aí para cada um dos livros da Bíblia. Vocês veem que não é uma Bíblia que tem muito recurso do ponto de vista visual. Ela é uma Bíblia realmente para o estudioso que quer um estudo sistemático, quer navegar pelas referências bíblicas de maneira sistemática. Então, nesse sentido, essa Bíblia é bastante interessante. Em seguida vem Esboço de Doutrina Cristã, em 6 sessões. Seção 1, Deus, sua revelação, sua natureza e sua atuação. Seção 2, o homem em seu estado original e no estado de pecado. Seção 3, o Redentor e a redenção. Seção 4, a experiência da salvação pessoal. Seção 5, a vida coletiva dos remidos. E seção 6, o porvir. Não há indicação aqui da autoria dessa seção aqui, né, dessa parte da Bíblia de estudos. Acredito que tenha sido redigido ou compilado pelo próprio Russell Shedd. Não há indicação aqui quem foram os colaboradores, mas é de se supor que o próprio Russell Shedd tenha escrito boa parte desse material ou compilado de outras. Na verdade, o que você tem aqui é uma mini teologia sistemática, né? Uma mini teologia sistemática. Vocês veem aqui que provavelmente essa Bíblia pegou um pouco de chuva aqui na parte do final. Não é nada que comprometa, né? O que também mostra a qualidade do papel, porque apesar de ter um pouco de umidade aqui que deve ter recebido nas páginas finais do livro, o papel ainda continua intacto, não houve nenhuma parte rasgada. Para tentar secar isso aqui, eu coloquei uns papéis aqui de papel higiênico para tentar absorver um pouco. Acredito que deve ter sido recente isso aqui,
O livreiro deve ter tido algum problema, ou a pessoa que vendeu. Mas acredito que nos próximos dias isso aqui deve secar e deve melhorar o aspecto. E a última parte aqui realmente é a seção de mapas. A seção de mapas são mapas simples, mas que tem bastante utilidade. Aqui eu coloquei um papel aqui para tentar absorver. Espero que melhore aí o aspecto da Bíblia. E é isso, e não tem mais nada no final. É um material bastante interessante, não sei se muita gente já ouviu falar ou sabia da existência dessa Bíblia. Eu mesmo acredito que para o meu estudo pessoal vai ser bastante útil. Eu tenho uma Bíblia Thompson, mas acredito que isso aqui com os comentários, e o fato de ser uma Bíblia mais portátil, que dá para levar numa mochila, uma Bíblia bastante resistente, é um material bastante útil para estudo, e para levar para cima e para baixo. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deem aí um like, e se subscrevam ao canal. Esperamos trazer mais vídeos sobre Bíblias em breve. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.